Bem-vindos ao Marias Podcast, conversa sobre saúde e bem-estar da mulher. Eu sou Simone Argiles. E eu sou a Ana Jequelin. O nosso canal está dedicado a explorar diversos aspectos da saúde da mulher. Hoje nós estamos aqui recebendo Jéssica Rodrigues, que é nutricionista vegana. Obrigada, Jéssica, pela presença. Eu que agradeço, querida. Estou muito feliz. Uma honra. Vamos explorar esse tema tão... Vamos. Polêmico. Falamos juntas. Polêmico e com tantas questões, né? E falta de informação. Falta de informação acho que é o principal. Polêmico ele não precisaria ser, mas é porque ele coloca a gente em cara a cara com alguns valores que às vezes a gente tem que medir ali e entender, será que eu tô agindo de acordo com o que eu de fato sinto e acredito e são os meus valores pessoais? E aí se eu não tô agindo, poxa, mas eu tô inserida nesse contexto de sociedade que tá replicando essas coisas. E aí como que eu faço então, eu sozinha pra mudar? E aí é polêmico por causa disso, porque exigem mudanças coletivas, mas que partem do lugar pessoal. Do individual. Jéssica, a alimentação vegana, você considera saudável para todas as fases da vida? Não só eu, tá? Mas sim, já respondendo de cara a sua pergunta, sim. Mas não sou só eu que tô falando isso. Esse é um consenso que já tá bem documentado, inclusive, por escrito pela FDA, que é a Food and Drug Administration lá dos Estados Unidos, pela Dietitians of Canada, ou seja, consenso de associação que falam sobre as dietas, planejamento de dietas lá do Canadá, da Itália. Aqui do Brasil temos um comunicado oficial do nosso CFN, que é o Conselho Federal de Nutricionistas, falando com todas as letras que sim, a alimentação vegetariana ela é adequada, e a vegana também, adequada para gestação, lactação, infância, adultos, adolescência e adultos e sêniores, né? Então, não sou eu que tô dizendo, mas sim, eu vou dizer que também é. Uma dúvida que surgiu só já na tua resposta. É incrível se você já do início, né, desde a infância, você já começa, já insere, mas as pessoas, por exemplo, que no meio de repente no sênior, ok ele fazer essa mudança? Sim, é super ok, é super possível. Lógico que quanto mais tarde na vida, mais a pessoa vai carregar consigo hábitos que são coisas construídas com tempo e repetição. Então, provavelmente, se aqui nesse momento de vida a pessoa resolver mudar a alimentação, é porque ela entrou em contato com conhecimentos que fizeram ela partir internamente essa motivação da mudança. Então, ela já vai estar mais aberta a buscar esses alimentos diferentes, e principalmente porque nessas fases onde a gente está mais velho, onde o organismo precisa de mais nutriente ainda, é onde a alimentação vegetariana ou vegana pode agir, melhorando ainda mais os aspectos de saúde. Não é à toa que hoje a gente tem doenças do coração, que são as que mais matam, diabetes, que são as que mais, né, dão complicações. E aí, se a pessoa faz essa mudança para uma alimentação que é muito mais baseada em alimentos saudáveis, alimentos da terra, alimentos que têm fibras, que têm antioxidantes, que têm tudo que o nosso corpo precisa para funcionar bem, né? E então, essa mudança vai ser muito positiva em qualquer fase da vida. Ótimo. E uma coisa que eu queria adendo, que minhas respostas nunca são tão simples, é que, por exemplo, na lactação, você teve filha? Você tem filho? Então, vocês sabem que quando vocês engravidaram, vocês também tiveram que tomar algum suplemento para dar suporte a essa fase da vida diferenciada, né? Então, é assim com qualquer pessoa, seja ela onívora, ou seja, que come carnes, ou seja ela vegetariana ou vegana. Existem fases da vida que, independente de quão saudável seja a sua alimentação, você vai precisar de um suporte suplementar. Qualquer pessoa que hoje trabalha em escritórios precisa de um suporte de suplemento de vitamina D, porque não toma sol, não se expõe a isso. Então, quando as pessoas entram percebem, falam assim, mas eu vou precisar tomar algum suplemento. Hoje em dia, naturalmente, muitas fases da vida já exigem isso. Na fase sênior, a gente precisa de cuidados com o cérebro. Então, a pessoa tá lá tomando ômega 3, tá tomando uma série de outras coisas. Na parte também, na parte da menopausa, da mulher. Exatamente, né? Que precisa desse suporte. Então, hoje, o suplementar, ele vai além do fato da alimentação ser saudável ou não. A sua alimentação pode ser saudável, mas você ainda pode precisar de certos reforços que teu organismo, para aquela fase, ele precisa. Dependendo do ambiente, né? Exato. E já aproveitando esse gancho aí, essa questão do nutriente da proteína, né? Os veganos, eles conseguem
essa proteína animal é fundamental animal. Como é que funciona essa questão? Porque eles falam muito que quem é vegano fica deficiente de proteína, porque essa dieta, enfim, esse estilo de vida, né, acho que é melhor colocar assim, não tem essa condição de proteína. Esse é um dos maiores mitos que eu já que eu já escutei na minha vida. E que assim. continua. E que continua sendo falado. É realmente um grande mito. Acima de tudo, lógico, eu não gosto de usar a opinião pessoal, mas eu sou um exemplo disso. Eu sou vegana há mais ou menos 8 anos já. Então, o que acontece de fato é o seguinte. As pessoas, como eu falei, carregam hábitos individuais, pessoais, maus hábitos de uma vida toda, né? E que muitas vezes elas começam a fazer seletividade alimentar. Então, antes de eu esclarecer isso, sim, na alimentação vegana é muito, muito possível que a gente consiga todas as proteínas que precisamos, a partir de principalmente... Todos os grupos alimentares vão contribuir, mas existem sim alguns que vêm ali com uma concentração mais importante de proteínas e que a gente precisa se conscientizar e passar a comer eles todos os dias. Como se fosse, por exemplo, a carne, que a gente está acostumado a proteína ser a carne, e você ter essa grupos, combinação essas e combinações. ela sempre existir. E ela sempre existir, ela vai ser o seu novo padrão, né? O arroz com feijão. Exatamente, é o arroz com feijão. Então, na verdade, as pessoas já comem essas proteínas, mas é porque hoje elas olham para arroz e feijão e falam assim, é carboidrato. Mas não é só isso, entende? Então, assim, na verdade, hoje a gente olha para os alimentos com uma lente do nível de conhecimento que é propagado em mídias, em revistas ou em propagandas pela indústria, né? Então, hoje não se tem um conhecimento profundo sobre o que você está comendo. As pessoas talvez nunca estiveram tão perdidas com relação ao que comer, né? Mas então, voltando para a questão da carne, sim, é totalmente possível de fazer essa substituição das proteínas de origem animal pelas de origem vegetal. Você consegue uma alimentação muito saudável, muito completa. Existem alguns grupos alimentares que a gente precisa contemplar, passar a comer isso diariamente. E eu só vejo benefícios, porque todos os a maior parte dos estudos que são lançados e com o tempo, né, acompanham populações, mostram uma melhora nos níveis de saúde geral, a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que são aquelas doenças que a gente adquire com o estilo de vida, né? Então, assim, doenças de coração, metabólicas, diabetes, pressão, essas coisas. Então, existe uma melhora em todo esse perfil. Então, não tem porquê as pessoas terem medo. A energia do dia, a disposição do dia. Eu vejo muitos veganos levantando essa bandeira. E eu vejo você, né? Você é um grande exemplo disso. Que tem mais energia. Totalmente, mas é porque a própria digestão fica mais tranquila, mais fácil. Então, o seu corpo não gasta tanta energia digerindo um alimento que para ele é dificultoso de digerir. A gente tem, na hora que a gente vai estudar todo o nosso sistema absortivo digestivo, a gente vê que existe um grande benefício não só para nós enquanto organismo, mas para as bactérias que moram no nosso intestino, né, e que gostam de fermentar fibras, carboidratos, então elas acabam tendo um efeito que eu chamo um efeito dominó. Sabe aquele primeiro dominózinho, assim, que quando você dá um peteleco, ele vai e faz a cascata? Então, esse peteleco é a comida, o primeiro dominó são as bactérias, e aí, com isso, a gente tem uma reação em cascata positiva para o organismo como um todo. Então, você se sente mais disposto, mais bem nutrido, mais... Enfim, parece que acende um negócio aqui dentro, né? Fica nutrido, né? Porque realmente você tá nutrindo, mas não só porque foi a comida vegana, mas porque você aprende a, de novo, incluir esses grupos que talvez pelos maus hábitos carregados com o tempo, você deixou meio de lado, então você volta a entender a importância deles na sua saúde, fazer uma mudança no perfil de gorduras que a gente consome. Então, com alimentação de origem animal, existe uma grande prevalência de gorduras do tipo saturadas. São gorduras que a gente não deveria comer tanto assim. E aí, se a gente faz uma troca, por exemplo, de um queijo, tá? Um queijo parmesão, vamos supor, para um queijo parmesão vegano, que seria feito com o quê? Com castanha de caju. Sim. Essas castanhas, elas têm um perfil de gorduras muito mais insaturadas. E aí, essas gorduras são muito mais benéficas para a saúde do nosso corpo, para manter célula, manter pele, manter tudo. Então, a gente tem... eu poderia discorrer aqui. Muito. Sempre a dieta individual, né? Cada pessoa, cada paciente, né? É preciso ser acompanhado e seguir essa dieta, né? A pessoa não pode
acordar no outro dia e querer ser vegano. Ela não vai conseguir. Eu acho que ela pode acordar no outro dia e querer ser vegana, mas aí ela deve buscar uma ajuda. Por quê? Justamente porque quem é que desde pequeno aprendeu sobre como comer? Ninguém. Difícil, né? Ninguém. E aí você vai tudo no intuitivo, só se você é uma pessoa autodidata, de buscar realmente informação, ler muito, né? E realmente se informar. Um fonte segura, não na internet. Exato. Assim, talvez na internet tenham canais de confiança também, Sim, mas assim, o canal de Jéssica pessoa, Rodrigues. canal Jazz Nutriveg também tá ali para ajudar vocês com algumas coisas. Mas eu acho que sim, porque ninguém aprende. E é uma coisa que eu acho que é direito do ser humano, né? É uma coisa que a gente tá ali entre as coisas que a gente deveria, desde pequeno, entrar em contato com esse conhecimento. Mas só por isso. Realmente para que a gente desfaça, desapegue de maus hábitos e incorpore tudo de bom que a gente pode ter a partir dessa alimentação. E esse Ora Pronobis, né? É famoso, é moda ou não, de fato, é uma proteína vegetal muito importante? É que sempre querem eleger uma coisa, né? Sim. Como sendo aquela, assim. A Ora Pronobis, a hora que você pega... Porque todo alimento, ele é analisado, quando é levado lá para o laboratório, ele é analisado geralmente, assim, 100 gramas daquele alimento cru, né? Quanto que tem, qual é a análise que é feita em cima disso. Então, quanto que tem de nutriente. Então, a hora que você pega 100 gramas de gergelim, é um sacão de gergelim. A hora que você pega 100 gramas de Ora Pronobis, é um sacão de Ora Pronobis. 100 gramas de feijão, é um punhadinho que dá pra gente consumir. Então, a hora que você pega essa concentração de Ora Pronobis, provavelmente ela se mostra muito rica em ferro, em proteínas. Mas quem que tá consumindo 100 gramas de Ora Pronobis por dia? Não. Agora, quem tá consumindo feijão? É muito mais tranquilo, muito mais fácil. Então, sim, existem alimentos que são bem concentrados, mas que na nossa realidade do dia a dia, a gente não vai consumir aquela quantidade toda. Enquanto que outros são muito mais acessíveis, como os grãos, as sementes, e aí, enfim, toda a variedade que a gente pode incluir na alimentação. E que desses grãos, já para aproveitar, né, e de repente já trazer uma resposta ainda mais na lata, a gente tem 2 categorias de grãos, né? Então, grãos que a gente chama de leguminosas e grãos cereais. Então, eles se complementam nesse perfil proteico. E aí, você começando a brincar com essas combinações ao longo do seu dia, ou seja, um grão de bico com uma quinoa, um feijão com arroz 7 grãos, uma ervilha com milho, né? Que são cereais e leguminosas sempre. A gente vai começar a ter cada vez mais um perfil proteico mais rico. Ótimo. E por que os produtos veganos são considerados caros, inacessíveis, elitistas, que nem toda a população tem acesso? Tá. Essa é uma questão... Eu acho que existem muitas coisas para que se nomeie dessa forma, né? Primeiro que produto vegano, o que é? A gente tá falando de produto vegano ou de alimento vegano? Porque se for alimento vegano, é tudo que a gente encontra na feira, né? Frutas, tudo verduras, que a gente legumes. Encontra na feira, no hortifruti, no mercado, grãos, peixes, lentilhas, tudo que for de origem vegetal, né? E que a gente encontra ali. Então, são caros? Aí a gente vai depender da região, e eu entendo que existem cidades, o Brasil tem proporções de continente, né? Então, existem cidades que o acesso a até produtos de feira pode ser um pouquinho mais difícil. Não deveria, porque a gente tem terra pra caramba pra plantar, né? Mas, enfim. Então, alimentos veganos, ou seja, alimentos de origem vegetal, não são inacessíveis, não são caros e são a base da alimentação vegana, né? O veganismo, ele se propagou muito por esse lugar da alimentação, mas como você falou, não é só uma alimentação, é um estilo de vida. Na verdade, eu não considero um estilo de vida, eu considero uma consciência. Como se fosse, assim, um voto, sabe? Aquilo que eu concordo com isso, então eu consumo isso. Eu boto meu dinheiro aqui. Eu não concordo com isso, então eu não vou consumir isso. Então eu vejo o veganismo muito nesse lugar. Por isso que eu digo que ele confronta um pouquinho nossos valores. Eu concordo com exploração? Eu consumo exploração? Eu boto meu dinheiro na exploração? Sim ou não, entende? Então, voltando para a questão do alimento...
Então, quando a gente fala em alimentos, eu acho eles super acessíveis, tá? É arroz, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, hortifruti e sementes, que acho que elas ficam um pouquinho ali de escanteio, mas elas merecem muito destaque. Agora, quando a gente fala de produtos veganos, a gente tá falando de uma indústria, de uma empresa que resolveu trazer algo já meio pré-pronto, né? E essa empresa, ela vai ser uma iniciante dentro de gigantes que a gente já tem aqui, que são consolidadas no Brasil, né? E aí é que ela começa a enfrentar algumas questões, porque a gente tem impostos, taxações, a gente tem uma empresa tentando entrar num ambiente de um mercado, onde também existe um lobby grande de marcas e tudo mais. Então, para ela conseguir se posicionar, ela vai começar a vender em feirinhas, a produção é pequena, então para compensar o custo dela, precisa adicionar um valor ali, os impostos que ela paga como empresa. Se os produtos veganos, aí falando de produtos, porque, por exemplo, leites vegetais, né, bebidas vegetais... Mas também o produto vegano, a bolsa vegana, a roupa sim, vegana. Também, né? Isso também, ele é mais caro. Eu não acho que é mais caro, porque daí a gente tá falando de algodão, a gente tá falando de... O couro vegano, porque o de qualidade, o substituto direto, você diz. Entendo. Pode ser, porque também são tecnologias pouco desenvolvidas. Exatamente, novidade. Então, enfrentam muita taxação, né? Por que acontece? Concorre com a indústria. Concorre com a indústria. Então, se, por exemplo, bebidas vegetais, que hoje elas atendem não só veganos, elas atendem crianças que são alérgicas a proteínas do leite de vaca, elas atendem crianças que têm intolerância à lactose. Hoje a indústria já resolveu esse problema colocando a enzima no leite, né? Para que esse problema da lactose já não seja mais um empecilho para continuarem consumindo. Mas muitas crianças são alérgicas realmente a proteínas que são contidas no leite, então elas não podem consumir. Então não atende só o público vegano, entende? E aí existe um projeto muito legal que a Sociedade Vegetariana Brasileira estava tentando ganhar corpo ali, né, endossar, que era o de colocar bebidas vegetais, ou seja, leites vegetais, na cesta básica. Se isso fosse aprovado, a gente teria uma melhora enorme nessa questão de taxação, existiria uma melhor distribuição, disponibilidade, isso entraria num programa de governo. Ótimo. Então isso traria uma facilidade de acesso enorme, só que não foi aprovado. Não tá aí ainda, sabe? Então, isso dificulta o acesso, não só pelo preço, mas justamente porque as pessoas que precisam não conseguem, né, cuidar da sua saúde da maneira que precisam. Então, gente, é complexa a conversa, né? Não é porque quem é vegano quer falar assim, eu posso consumir esse leite mais caro aqui. Não, a gente queria comprar a bebida vegetal por R$5 também. A gente também queria. Então, posso fazer em casa? Posso fazer em casa. Mas também é caro fazer em casa, né? O tempo, né? Às vezes é o tempo. Mas caro não é. Às vezes é o tempo. O coco, o leite de coco é simples. Leite de coco, bate castanha. É super rápido, mas as pessoas querem a comodidade de já ter algo pronto, né? E aí, essas empresas, algumas conseguem ganhar corpo suficiente para começar a distribuir seus produtos no mercado, lado a lado com os outros que já estão ali, né? É o início, né? É um passinho de formiguinha, né? Tá começando agora, mas eu vejo que tá ganhando. É o consumo, são as pessoas ganhando a consciência de que aquilo é algo bom para a saúde delas, é algo bom para o meio ambiente, para a diversidade que a gente precisa apoiar. Aí, com esse aumento do consumo, essas empresas também começam a ganhar seu lugar. Né, o seu lugar e talvez até facilitar a questão do valor. Né? Então, é complexo, mas a gente é que propõe essa mudança. Né? É essa força em massa, assim, que vai ajudar a ganhar corpo dentro disso. Claro. Não é pra ser algo elitista, de forma nenhuma, não é pra ser. Não. É uma coisa que a gente gostaria que chegasse na casa de todo mundo, porque é comida, né, gente? É a aveia, é a castanha, o Brasil produz tudo isso. Bom, a alimentação vegana e vegetariana traz muitos benefícios para a saúde. O que você traz pra gente dentro desses números, novidades, números e situações que você tem para contar sobre isso? Sim, tem muitos benefícios para a saúde. O principal deles realmente é com a melhora desse consumo de nutrientes que vai fazer o nosso organismo conseguir desinflamar,
vai reduzir aquilo que eu falei do consumo de gorduras saturadas, então melhorando, diminuindo as taxas de doenças cardiovasculares, de diabetes, que começa com esse processo inflamatório também. E tem, eu não sei se vocês conhecem, mas tem dados, né? Existem 5 pontos no mundo, não sei se eu vou lembrar de nomear todos eles agora, mas que são chamados de zonas azuis. Loma Linda, nos Estados Unidos, Okinawa, no Japão. Tem uma série, né? Tem uma série incrível que eu recomendo demais, que tá, né, Zonas Azuis na Netflix. No Netflix. Que fala sobre isso, né? E como que eles descobriram? Eles foram estudar essas populações e entender por que essas pessoas chegavam tão facilmente até os 100 anos de idade. Bem, né? Bem, com saúde, bem caminhando, bem, assim. E aí, o que eles descobriram é que, dentre vários hábitos, por exemplo, o próprio hábito de caminhar, de subir, de se movimentar mais, né? De socializar. De também, socializar, conviver em família e tudo mais. Mas como que era a alimentação dessas pessoas? Era uma alimentação predominantemente com base em alimentos de origem vegetal. E, inclusive, alimentos que as pessoas aqui no Ocidente, na nossa mentalidade um pouco, né, perdida, tem medo de consumir, que são carboidratos, batata doce, frutas, coisas que as pessoas hoje parece que se desconectaram disso, com medo do engordar, mas sem entender que esse ciclo tá vindo a partir de outros lugares também, né? Do consumo de outras coisas, excesso de processados, enfim. E que não existe nessas zonas, né? Então, lógico, hoje, no mundo mais globalizado, essas zonas azuis também já sofreram a influência dessa globalização, da industrialização dos produtos, né? Mas o que eles viram era isso. Então, elas consumiam muito menos, assim, com raridade, alimentos de origem animal, carnes mesmo, com muita raridade. Uma dieta predominantemente de origem vegetal. E elas chegando, né, incluindo essas proteínas de origem vegetal, então incluindo grãos, sementes, coisas que eram plantadas ali. Lógico, a gente não precisa voltar para o campo, a gente tem isso acessível no mercado, né? É uma questão de você resgatar o hábito de trazer isso para sua casa, entender o benefício de voltar a cozinhar tudo isso para sua, né, na dieta. São cidades pequenas, mais do interior essas cidades? Não, nem tanto. Loma Linda, por exemplo, é uma cidade predominantemente de pessoas da religião adventista. Então, lá, inclusive, nos Estados Unidos, até hoje, eles têm uma das... acho que é a maior universidade adventista, que é a de Loma Linda, e é da onde saem os maiores estudos sobre alimentação vegetariana, populacionais. Por quê? Porque eles têm um número de pessoas para poder acompanhar ao longo da vida muito grande. Então, eles conseguem tirar dali um modelo populacional que mostra todos esses benefícios da alimentação. Engraçado, numa cidade assim, né? Essa informação chegou muito antes, muito à frente. Pelo hábito do adventista, né? Que faz parte da religião deles, fazer uma alimentação mais natural, menos rica em alimentos de origem animal. Eles também tentam cultivar hábitos de vidas melhores, também então não fumar, né? Praticar atividade física, se mexer e tudo mais. Como os messiânicos lá no Oriente, né? Que eles também... Eles prezam pela alimentação natural, pela agricultura, você ter a sua própria horta, isso é super... Exato. Isso é sonho, né? Hoje em dia maravilhoso. Pra nós, né? Ter a nossa hortinha e é possível. Hoje tá todo mundo querendo fazer a sua hortinha, né? Mas é isso, a gente pode voltar a frequentar uma feira, um hortifruti e, né, começar a abrir o olhar novamente. As pessoas aqui no Brasil têm muito medo da soja, né? É outro mito, assim, gigantesco. Por quê? Porque no Brasil a soja, ela é de plantio para o gado. Então, o gado é que tá consumindo essa soja, de quem todo mundo tem tanto medo, e aí você vai depois matar esse animal para consumir um animal que consumiu a soja a vida inteira. Por que a gente não tá plantando uma soja orgânica direto para o consumo do ser humano, né? E desmistificando isso. A gente tem toda uma população asiática que consome soja a vida inteira e tem os menores níveis de câncer e de doença cardiovascular. Os menores. Né? Então, assim, a gente precisa abrir nossa cabeça para além do que é bombardeado aqui de informação e realmente olhar para o exemplo do mundo. O que eles estão fazendo? O que tem de bom por aí? O que eu posso trazer para minha vida?
E aí, acho que é esse movimento que o veganismo propõe, né? A gente se desfazer desses mitos antigos que já não dá mais pra gente ficar propagando, se abrir para entender o que o alimento tá te fornecendo de fato e não olhar para ele como fonte de uma única coisa que você tem medo, ou seja, o carboidrato, né? Ou, ai meu Deus, isso aqui é muita gordura, isso aqui é muito carboidrato. E parece que a proteína tá num pedestal, né? Não tem nada de ruim a respeito disso. Na verdade, não tem nada de ruim, nem a respeito da proteína, nem do carboidrato, nem da gordura. Depende da qualidade, né? Porque depende na verdade da o carboidrato processado que é o vilão, não é isso? Tem os alimentos processados. Tudo é quantidade, né? Tudo é isso quantidade. É o estudo, a quantidade, o cardápio de cada um, né? Então, são muitos pilares, né, que vão dizer como que tá a tua alimentação hoje, é o tempo que você dispõe para ela, é o seu planejamento, é o seu nível de conhecimento, enfim, as suas preferências, hábitos pessoais, seu cultural, social, tudo isso eu dentro de um atendimento e ainda analiso e ainda ajuda a pessoa a entender melhor essas questões do comer emocional, porque também são coisas que levam a gente a maus hábitos às vezes, né? Então é um gerenciamento do ser humano como um todo, o entendimento de onde estamos, ao que pertencemos, porque a gente faz parte desse mundo que tá lá fora, tá aqui dentro, então a gente precisa voltar a se conectar um pouquinho mais com isso e parar de ficar propagando besteira de que alimentação vegana não é suficiente em proteínas. Uma ótima análise, bem esclarecedora. Mas agora a gente vai finalizar com aquela dica de ouro que você diz, isso é indispensável, eu tenho que falar para todos os meus pacientes para ter uma vida saudável e quem sabe, né, pensar em se tornar vegano para um mundo melhor também, né? Não é só uma saúde melhor. A minha dica principal seria que, assim, eu acredito que as mulheres, elas são grandes proporcionadoras dessas mudanças dentro das suas casas, né? Então, a mulher começar a olhar para esse cuidado, para essas mudanças que ela pode começar a trazer na vida dela, e aí refletindo, se ela tiver filhos, como é que isso pode refletir na saúde dos filhos, do marido, da casa como um todo. E entender que todo esse perfil de alimentação mais rico, hoje o que eu quero mais é que as pessoas se conectem a comer mais frutas, verduras, legumes, folhas, alimentos integrais, para que elas comecem a sentir. Então, é muito mais uma dieta inclusiva, no sentido de que o que tá faltando e que eu preciso trazer mais para minha vida, do que uma dieta que pensa em retirar. Ainda não é isso, ainda é a questão de vamos incluir mais daquilo que é bom para nossa vida e aí sentir o efeito disso no corpo, que eu acho que vai ser rápido, porque o corpo responde muito bem a bons estímulos, e aí você começar a incorporar isso e levar isso adiante para sua família, enfim, para as pessoas que estão na sua casa, para os seus amigos, sem medo de ser julgada, né? Pelo contrário, mostrando o quanto você está se sentindo bem e o quanto isso transformou sua vida, e isso é sempre muito inspirador. Maravilhosa. Obrigada. Sua linda. Obrigada, linda. Foi ótimo. Amei. Vai lá, acessa o nosso canal, se inscreve para receber o aviso lá do sininho, curte, comenta e compartilha. Exatamente. Dá o seu like.